Olá, nós temos uma infinidade de linguagens de programação, né? Quer dizer, infinidade é exagero, mas temos muitas, né? Em muitos momentos, umas antigas, outras mais novas, sempre surgem novas, né? Assim, é claro que dentro de uma linha de desenvolvimento, Java, C, a gente se mantém dentro dela o máximo possível, mas elas, em geral, elas mudam, né? Com muita facilidade, não só de paradigma, como também em questões de funcionalidade que elas implementam. Então a gente vai ver algumas formas de classificar essas linguagens. Claro que essa forma de classificação é uma forma acadêmica. Às vezes você tem até algumas nuances da maneira de classificar, mas em geral ela mais ou menos segue o mesmo princípio. Nós temos basicamente alguns tipos. O primeiro deles é por nível, baixo nível, médio nível, alto nível, né? Esse baixo, médio ou alto de nível é o quanto usa de componente direto do hardware. Então, por exemplo, as linguagens de baixo nível, que são caracterizadas pela linguagem de máquina no primeiro momento e logo na sequência pela linguagem assembly, né, que são esses mnemônicos, estão vendo a imagem que está aí na tela. À esquerda, nós temos os zeros e uns, ou seja, a linguagem de máquina, o mais baixo nível de abstração, onde você usa todos os componentes de hardware possível. E à direita nós temos a linguagem assembly, né, com esses mnemônicos, onde a gente usa registradores, usa memória, enfim, usa também os componentes físicos, menos e de uma forma mais fácil com a linguagem de máquina, mas usa também. Então, caracteriza por baixo nível isso, a propriedade de você ter instruções na linguagem que lidem diretamente com o hardware, com os componentes físicos do computador. E aí nós temos tem alto, médio e baixo. Então a gente partiu do baixo, né, o nível de máquina, e temos o alto, que é o nível do ser humano, ou seja, o nível de abstração mais alto que você tenha. A ideia é o que é? A ideia é que a gente possa permitir ao ser humano, né, desenvolver próximo da linguagem dele. Então você vê aí que os programas, né, são muito claramente inteligíveis, né, muito mais simples de serem absorvidos pelas pessoas, né? E aí entra aquela questão, né, das fases das conversões, com interpretação, compilação, da forma híbrida do Java, enfim. Então, como linguagem de alto nível, nós temos C, C++, Java, Python, enfim, um conjunto de linguagens, né, existentes aí no mercado. E o médio nível é o intermediário, é aquela linguagem que te possibilita trabalhar no alto nível, né, ou seja, trabalhando com as variáveis, com o conceito de não utilização direta de componentes do hardware, mas também possibilita que eu faça acesso a registradores, que eu faça acesso a posições de memória, tá certo? Então são as chamadas linguagens de médio nível. A linguagem que melhor caracteriza isso é a linguagem C, que é uma linguagem que permite você trabalhar lá no bits e bytes, né? Então é o grande exemplo que nós temos desse nível. Então alto, médio e baixo caracterizado pelo acesso ou não, né, da instrução a equipamentos, a componentes do hardware. A segunda forma de classificação é por paradigma, né? Paradigma é a forma de entender alguma coisa num determinado momento, né? Então, o paradigma primeiro que surgiu foi o paradigma imperativo. Quando surgiram as linguagens de alto nível, né, surgiram a máquina de von Neumann, que é esse conceito que nós temos até hoje, de que um programa tem um ciclo de instrução, em que um programa é carregado na memória, cada instrução é carregada no registrador de instrução, todo dado tem que estar numa posição de memória. Enfim, esses conceitos que nós vemos na linguagem, eles advêm das linguagens imperativas, né? Então, Basic, Pascal, C, Fortran, COBOL, o próprio Assembly é uma linguagem imperativa, né, na medida em que ele também possibilita trabalho com variáveis e outros aspectos relevantes. O segundo paradigma é o paradigma chamado funcional, ou seja, a ideia é que as instruções sejam resultados de funções, se aplica funções e os resultados dessas funções vão sendo desenvolvidos. Então, Lisp, Haskell são linguagens que possibilitam esse tipo de coisa. Em geral, muito usado também em conceitos da inteligência artificial. Da mesma maneira que o paradigma lógico, que trabalha com a ideia de relação, de dedução, de premissas, né? O Prolog é uma das principais linguagens características desse paradigma, e muito utilizado para a construção de sistemas especialistas dentro do conceito de inteligência artificial, né? O paradigma orientado a objeto, aquele que vê o sistema como um conjunto de objetos que se interagem, né? Aí a gente tem um monte de linguagem que é tanto classificada orientada a objeto como classificada imperativa, por exemplo, C++, Java, né? São linguagens orientadas a objetos, porque eles propiciam isso, mas eu também posso trabalhar de forma imperativa com eles, me abstraindo da questão dos objetos, né? Então,
hoje é o tipo de linguagem que está em maior utilização. Eu tenho o paradigma concorrente, que é aquele que permite que eu trabalhe com processos concorrentes, onde eu tenho que controlar o sincronismo entre esses processos, enfim, né? Também são linguagens conhecidas hoje, C++, o C#, o Java, são linguagens que possibilitam que eu use o princípio da concorrência quando 2 ou mais programas concorrem ao uso do computador, ao uso da CPU, etc. Então, esses são os paradigmas imperativos, né? Então, está aí, paradigma imperativo, ó, mostrando uma linguagem, né, C do lado direito, bastante próxima, né, da linguagem do homem, onde eu tenho o conceito da máquina de von Neumann. Eu tenho ciclo de instrução, eu tenho sequência, repetição e decisão, e os dados são armazenados na memória. Paradigma funcional, por exemplo, eu quero ver a distância, são linguagens mais declarativas. Percebe que aqui eu tenho que ir construindo tudo que eu quero. Já nessa funcional, eu quero a distância entre 2 pontos, então eu já vou diretamente estabelecer uma função para que me dê esse resultado. Então, Haskell é uma dessas linguagens que possibilita esse acesso. O paradigma lógico é o paradigma usado para sistemas especialistas, conforme eu falei. Você tem lá algumas regras e você passa a ter deduções, inferências, né, sobre aquelas regras existentes, e novas regras são criadas. Então é o acúmulo do conhecimento, são novos conhecimentos gerados a partir dos conhecimentos estáticos gerados até um presente momento, né? Então Prolog é o mais característico disso. Orientação a objetos, como eu falei, em que você vê o mundo como um conjunto de objetos que, por sua vez, interagem. Os objetos têm as suas propriedades, que são os atributos e são os métodos, né? Então, visualizo os sistemas como a integração de vários objetos, cada objeto tendo uma responsabilidade dentro do contexto em que ele se aplica. A segunda classificação é a classificação por geração, né? Então, a primeira geração é a linguagem máquina. A primeira que surgiu, o pessoal programou, é uma linguagem rápida, o baixo nível de abstração, porque está diretamente ligado no hardware, e dificuldade para o homem, conjunto de zeros e uns complexo. A segunda geração foi o assembly, né, que foi aqueles mnemônicos que substituíram, facilitava um pouquinho, trazia a linguagem um pouquinho para um alto nível, mas ainda era bastante difícil, tinha que lidar com registradores, enfim, os nomes também não eram muito simples, né? Aí veio a terceira geração, que essa sim já preocupada com o homem, ser próxima do homem, não tem muito aspecto de velocidade, considerando até que eu tenho o processo de tradução para converter, né, de linguagem de alto nível para linguagem, né, de máquina, mas porém é muito fácil para o homem programar. Vocês podem ver pela imagem que está sendo exibida aí, né, que são instruções próximas do inglês. Write line, ou seja, escreva, né? Read line, ou seja, leia. If, se, né? Se i menor ou igual a 10, then, então. Então, é muito fácil o entendimento através do ser humano olhando programas desse tipo, né? A quarta geração já são linguagens declarativas, ou seja, você declara o que você deseja. Então, são exemplos disso, são próximas a usuários finais, orientadas para diversas aplicações. Então, nós temos o SQL, a linguagem SQL, que manipula bancos de dados, né? Select, asterisco, from, quer dizer, eu digo exatamente o que eu quero, da onde eu quero, como é que eu quero, né? MATLAB, que é uma linguagem específica para fazer questões matemáticas. Então, ali tem um exemplo aí, a imagem que está exibindo aí, ela mostra um exemplo de como ler e exibir uma imagem dentro dessa linguagem MATLAB, ver como é que é bastante simples, né? Bastante simplório. E a quinta geração, né, que apareceu aí já há alguns anos atrás, a classificação vem um pouco depois, que são linguagens do conhecimento, em geral aplicada à inteligência artificial. Então, Prolog, aquela linguagem lógica, e o Lisp, aquela linguagem funcional, são exemplos, né, dentro dessa geração. Então, você percebe aí que essa imagem mostra com clareza o hardware, o código binário, diretamente ligado ao hardware, a linguagem assembly muito próxima disso, e a linguagem C, terceira geração, quarta, terceira geração, cada vez mais, né, distanciando do hardware e tornando mais próxima do homem, mais próximo da forma como o homem lida e trata com as suas demandas, as suas necessidades, né? Então, vimos aí a classificação por nível, a classificação por paradigma e a classificação por geração das várias linguagens de programação que existem hoje no mercado. Muito obrigado pela sua participação.